Olá para todo mundo que está assistindo este vídeo. Hoje eu trago aqui uma long play comentada, que não é um estilo que eu faço tão frequentemente assim. Eu só fiz uma única vez que eu fiz isso, na verdade, foi quando eu fiz o vídeo do Mega Man X. E era pra mim já ter feito esse vídeo há muito tempo atrás, mas fiquei com preguiça. E é outro jogo do Super Nintendo que eu gosto bastante, Donkey Kong Country 1. E esse jogo é bem legal. Eu acho que todo mundo já conhece esse jogo, eu não preciso explicar ele, mas caso qualquer coisa, ele é um jogo lançado em 1994, até onde eu sei. Pelo menos é o que ele diz, né? E é jogo baseado no personagem Donkey Kong, né? Obviamente. Uma das coisas que esse jogo tinha de especial na época é que os gráficos dele era pré-renderizado. E aí ele tinha esse gráfico bem maneiro que não era super comum na época. Começou a ficar mais comum um pouquinho depois, mas até onde eu sei não tinha muito jogo nesse estilo na época que ele lançou. Mas ele foi um jogo bem marcante, apesar de os gráficos ser meio que a parte principal dele e a gameplay é só mais um plataforma. Mas é uma plataforma dos bons. Eu não sei como falar muito sobre os controles desse jogo, porque ele é muito básico. Você aperta o botão Y no controle do Super Nintendo, pelo menos, e você segura e ele corre, ou ele usa para segurar coisas também. O botão B é usado para pular. E dependendo se você segurar ele por mais tempo ou não, ele pula mais alto. O Donkey Kong é o personagem principal aí. E você começa com ele. Só que você pode pegar um barril e destruir ele com aquele barril que tem DK, que tem o segundo macaco do jogo, o Diddy Kong. E ele é melhor que o Donkey Kong, porque ele é mais rápido e pula mais alto. A fraqueza dele é que ele não consegue destruir aqueles inimigos maiores. Ou algum deles, pelo menos. O, aquele cara que é mais gordão ou aquele bicho bombado. Ele não consegue destruir, ele tem que usar um barril e jogar em cima ou encostar com o barril naquele inimigo pra matar ele. E já o Donkey Kong, ele só precisa pular em cima do bicho que ele mata, né? Então tem essa vantagem. Em algumas fases isso faz uma diferença. Mas na maioria, até onde eu sei, o Donkey Kong é simplesmente inútil. O Diddy Kong é melhor. Ele é o personagem de plataforma clássico, né? Tem uma velocidade boa, um pulo bom. Mas eu não vejo tanta diferença assim em usar um ou outro. Porque acho que se você for speedrunner, você sempre tem que usar o Diddy Kong. Mas eu não tenho totalmente certeza, eu não sou speedrunner desse jogo. Speedrunner desse jogo, né? Na fase de água, eu não sei se tem alguma diferença entre a velocidade dos macacos. Provavelmente tem, mas eu não manjo dos detalhes. Eu só jogo esse jogo tipo, casualmente. Eu diria que casualmente, porque... Não porque eu jogo ele sem tentar completar, mas é porque eu jogo sem fazer speedrun, né? Então eu acabo não pegando todas as mecânicas do jogo. Até porque esse jogo ele é fácil, então você nunca é obrigado a usar nenhuma mecânica dele mais profundamente, a não ser que você realmente esteja fazendo speedrun. Ele é bem de boa mesmo, principalmente comparado com a sequência dele, que é bem mais difícil. Mas enfim. O que eu vou falar mais mesmo é minha experiência com esse jogo, porque o jogo em si não tem nenhuma rota, nenhuma tática que eu vou usar aí.
Tem algumas coisas assim, mas não é nada super absurdo. O jogo nunca fica absurdamente difícil. Talvez se você tentar pegar 100% dele, ele vai aumentar um pouco a dificuldade, mas não é tanto assim. Ele é um jogo bem acessível. Pô, aí, por exemplo, é um pequeno atalho que eu vou pegar aí. Esse jogo tem atalhos na fase. Ele é altamente inspirado por Super Mario Bros. E os jogos da série Super Mario Bros. Dá pra perceber isso na cara. Apesar de Donkey Kong como personagem ter surgido antes do Mario, Donkey Kong Country é uma série inspirada no Super Mario Bros, né, em vez de ser inspirado no Donkey Kong mesmo, de arcade. E não tem problema nenhum. Super Mario Bros é um jogo bom. Aí vai ter uma parte meio chata do vídeo, porque eu tava tentando pegar o atalho de forma correta e eu não tava conseguindo, porque eu sou ruim. O que tem que fazer é acertar o pulo ali assim. Quando aquele crocodilo pular, eu só acerto ele e subo naquela árvore. Que não é difícil não, mas eu não tava conseguindo fazer aí por algum motivo. Eu tava com um impasse, bloqueio mental. Mas a passagem tá pra lá. O atalho, né? Passagem secreta não, é um atalho. Passagem secreta é diferente. Olha aí. Eu tava muito focado em pegar esse negócio. Eu não sei porquê. Era só eu deixar pra lá. E esse jogo não é difícil, mas vamos ver que a minha habilidade durante essa gameplay é bem inconsistente. Porque eu sou muito ruim. Eu não sei o que acontece comigo. Eu fico tentando pegar atalho e eu não consigo fazer um movimento simples. E aí eu acabo me ferrando e perco mais tempo. Só queria pegar o atalho só pra acelerar, mas eu não tenho capacidade mental de pegar um atalho no jogo do Super Nintendo. Se tem uma coisa que é horrível nesses jogos de plataforma no geral, é os boss fight. Eu sinceramente nunca vi uma plataforma que tem boss fight boa. Tipo, pelo menos não essas plataformas estilo Mario. O Mario, Sonic, Donkey Kong. Tudo tem uns boss horrível. Eu até fico me perguntando por que eles sequer incluem boss fight nesses jogos. Que é muito ruim os boss fight, meu Deus do céu. Mas tá bom, né? Não é um negócio que tipo, deixa o jogo 1000 vezes pior. Ele só um boss fight nada a ver mesmo e tanto faz. Geralmente no Mario você tem que pisar 3 vezes na cabeça do bicho ou acertar o bicho 3 vezes. No Donkey Kong Country eu não sei qual que é a quantidade, porque eu nunca contei. Mas eu sei que é bem mais que 3. E eles tentaram deixar um pouco mais interessante do que, sei lá, a batalha de boss fight do Super Mario Bros 3. Aí no Super Mario Bros 3 ainda acho que é mais interessante, porque os bichos têm umas movimentações esquisitas, e aí é um pouco mais difícil de você enfrentar os bichos. O boss fight desse jogo, por ele ser muito estático, se é que eu posso dizer assim, os padrões de ataque dele, acaba sendo meio besta. Esse atalho eu pego essa fase porque essa fase é horrível. Essa fase do carrinho é uma que dá pesadelo em muita gente. Ela não é super difícil, mas ela é mais difícil do que as outras fases que tá nesse mundo. Então poder pular ela é uma boa. Se você estiver jogando 100%, acho que você não vai poder pegar aquele atalho. Tem alguns atalhos que você pega e que eles estão com os itens secretos, tipo aquela da neve. Essas letras Kong, elas dão uma vida quando pega tudo. Que é legal, mas não é necessário pegar. Mais pra frente na série, os caras colocaram a obrigação de você pegar tudo isso, o que não é legal. Né? Eu sinceramente não gosto muito de plataforma coleta-tom. Então, você ter item que só te ajuda a sobreviver no jogo, eu acho melhor do que ter item que você precisa pegar para ficar completando porcentagem ali. Né?
Esse jogo não acho divertido de tentar fazer 100% não. Tem uns jogos que fazem isso melhor. Mas esse não. Esse é meio tanto faz. É mais divertido só passar correndo nas fases mesmo. Até porque ele flui bem. Tem umas coisas muito esquisitas no cenário do jogo, tipo os pneus grudados no chão e coisa assim. Mas é legal a animaçãozinha e tudo mais. Sei que talvez tenha algum fan hardcore de Donkey Kong Country que vai odiar esse vídeo. Que ele manja de todos os segredos e eu não jogo esse jogo tão bem assim. Apesar de eu jogar esse jogo bem o suficiente para conseguir completar ele sem maiores problemas, né? Mas tem pessoal que manja mais. Foi mal. Eu não jogo esse jogo pra pegar tudo. Eu já deixei isso claro um quadrilhão de vezes, já tô repetindo isso. Esse é muito engraçado. Você pega e volta na fase e você vai pro final dela. Essa fase não é muito difícil, eu acho ela até divertida, mas né? É engraçado que você pode pular essa fase voltando. Né? Você volta e pronto, acabou. Esse mapa é engraçado, que o mapa é imagem JPEG toda embaçada. Todos os mapas desse jogo são... Eles dão uma melhorada no 3, mas o 1 e o 2 é o que os caras ficam andando, eles ficam voando nesses pontilhados. E agora, essa ideia é só pegar o pneu e levar lá pro comecinho. Pra conseguir acertar um barril que tá aí. Tá escondido ali. E manda mais pra frente na fase. E é isso aí, o atalho. Essa fase não tem por que pegar atalho, mas... Uma fase meio sem graça, eu acho. Então, tudo bem. O cenário é legal. E aí tá um dos boss mais esquisito, pelo menos visualmente mais esquisito do jogo. Que é tipo, é o desgraça do pássaro aí enfiando a cabeça e jogando a noz, né? É esquisito só a cabeça do bicho tá ali, sei lá. Coisa de jogo antigo de plataforma. 100% maluco. Tá. Esse terceiro mundo é onde o jogo aumenta um pouco a dificuldade. Tem um atalho aí nessa fase, mas eu não tenho certeza se eu conseguir pegar. Eu acho que eu não consegui pegar aí nessa gameplay. Não que importe muito, mas o problema é que eu fiquei tentando pegar, né? O problema não é que eu... Por algum motivo eu fiquei tentando pegar um atalho que eu nem sabia onde tava direito, né? Não sei porque eu faço esse tipo de coisa. Se eu não sei onde tá o atalho, é só passar a fase, porque... Esse jogo não é o tipo de jogo que eu preciso de rota pra terminar. Então é pura burrice aí. Pura asneira que eu faço aí. Eu não sei nem o que eu tô tentando fazer aí, sendo bem sincero. Eu gravei essa gameplay já algumas semanas atrás, então tem umas besteiras aí que eu não sei nem por que eu fiz. Não, olha aí, por exemplo. Olha aí o bicho. Eu matei um pássaro que servia de apoio ali pra pular e alcançar o resto da fase. Mas o cara é burro mesmo. Não que eu fosse jogar melhor se eu pegasse o controle agora, mas... Daí dá pra mostrar minhas inconsistências. E também dá pra mostrar também o quão fácil esse jogo é, né? Porque... Olha quantas burrices que eu tô fazendo e o jogo não dá game over de jeito nenhum. Esse jogo, se fosse Super Mario Bros 1, nossa senhora, já teria dado game over faz tempo. Esse jogo é muito fácil. Tipo, muito fácil mesmo pra você começar a jogar plataforma. É muito simples. O jogo não vai dar game over quase nunca. E se der game over também, tanto faz. Eu não vou dar game over nenhum nessa run, obviamente. Senão, se desse game over seria muito feio.
de ver. Apesar que não que esteja muito bonito de assistir isso também. A burrice tá muito alta. Esses barril que atira é traiçoeiro. Que às vezes pode... Eu lembro que no começo era meio ruim pegar o timing disso aí. Que é meio esquisitinho, não é o que parece ser. Às vezes ele para em posições diferentes se você não acertar bem. Mas depois que aprende é... Ok, não é tão complicado assim não. Lá vai ele seguir o pontilhado ali. Essa fase é bem engraçada também. Tem um atalho aí que eu não consegui pegar. Mas tudo bem. Esse jogo ele não tem variações assim, tipo fase de moto ou jet ski, ou sei lá, umas besteira absurda igual Crash, mas ele tem bastante variações, tipo, nesse negócio de barril, que tem umas fases que você tem umas gimmicks meio bizarras, tipo, essa do barril, a fase do gelo que tem a desgraça lá da corda. Ele vai... tudo é fase a pé, né? Ele não troca totalmente o tipo de jogo dele, que é bom. Mas ele tem umas mecânicas muito esquisitinhas. Eu não sei de onde que eles tiraram esse negócio do barril atirar. Que... O único jogo que eu lembro que tem bastante sessão assim é tipo Kirby, mas Donkey Kong tem bem mais. Isso pode ser que tenha vindo desse jogo mesmo. Eu não tenho certeza. E do Mario eu tenho certeza que não veio, né? Porque Mario não tem isso, mas nem ferrando. Super Mario Bros 1 pelo menos, não. Nossa, olha aí. Como você é burro, cara. Que loucura. Cada vez que eu jogo esse jogo, eu começo a apreciar mais esses gráficos. Tem gente que não gosta de gráfico pré-renderizado. Eu acho bem maneiro. Principalmente que o Super Nintendo consegue fazer um gráfico pré-renderizado assim, bonitinho. Porque tem gráfico pré-renderizado que fica feio de verdade. Mesmo no Super Nintendo, né? Mas esse eles tiveram o capricho de deixar bonitinho. Tudo flui bem. Esse jogo também tem algumas pegada meio plataforma moderno também. Não só na parte das gimmicks, mas acho que já deu pra perceber que não faz tempo, aliás, né? Eu devia ter falado isso antes. O jogo não tem timer e não tem pontuação também. O que é interessante, porque esse jogo foi lançado há muito tempo atrás. E na época que ele foi lançado ainda, o pessoal era bem apegado às mecânicas de arcade dos jogos. Esse foi um dos primeiros plataformas que eu vi que é realmente tem uma pegada mais moderna. Também Mega Man também acho que faz isso também. Mega Man ele tem ele perde esses negócios, mas Mega Man já é já começa a ficar num estilo diferente. No primeiro Mega Man tinha pontuação, mas aí eu acho que não tem mais pontuação a partir do segundo. Não que eu lembre. E Donkey Kong ele já também tira. Porque não tem por que ele ter aquilo, porque ele não vai usar de qualquer jeito. Eu acho que eu iria preferir se os jogos de plataforma tivessem arranjado algum jeito de usar o sistema de pontuação e aquele timer de forma melhor. Bom, timer eles até conseguiram. Mas sistema de pontuação parece que jogos de plataforma nunca conseguiram implementar aquilo de uma forma interessante. E aí só removeram mesmo e agora tanto faz. Adeus sistema de pontuação nos jogos de plataforma. Tinha potencial pra
ser bom, mas nunca foi explorado. E esse jogo é meio que o começo desse estilo de plataforma de hoje em dia. Até o level design dele lembra um pouco mais alguma coisa que você iria ver num jogo de plataforma mais recente. Acho que é por isso que também ele é tão fácil de jogar. Você não precisa acostumar com algum controle esquisito ou às vezes o personagem parece que tem alguma física esquisita. Igual, tipo, Super Mario Bros 1 ou até mesmo o Sonic 1. O Sonic 1 não é tão bom assim, mas talvez Sonic 2, sei lá. Que o personagem tem umas habilidades diferentes, mesmo sendo nesse estilo Mario. Eu não sei como chamar esse estilo de plataforma. Eu chamo estilo Mario, onde você pula pra acertar o inimigo e tipo, pula uma espécie de ataque e bem poderoso, ao invés de ser algo que você usa só pra em momentos de emergência que você precisa sair do caminho ou fazer alguma coisa pra desviar de algum obstáculo, tipo Castlevania ou Mega Man. Mega Man usa mais o pulo, mas não é um ataque naquele jogo também. Esses jogos que usam pulo como ataque, geralmente esses antigos, tudo tinha alguma coisa esquisita neles. Mas Donkey Kong eu não sinto isso com ele não. Não que essas coisas esquisitas sejam ruins, né? Porque eu gosto mais de Super Mario Bros 1 do que esse jogo, falar a verdade, mas tudo bem, acho que isso faz mais fácil de tolerar o jogo. Você precisa, porque acho que qualquer pessoa que pega Super Mario Bros 1 ou algum jogo antigo do Sonic vai achar que o jogo é ruim por causa dos controles dele, né? O Donkey Kong ele não tem isso porque o macaco ele é leve, apesar que é estranho porque o Donkey Kong ele ficou mais pesado nos jogos mais recentes dele. Eles adicionaram de volta a física que tinha. Então, é engraçado como que funciona isso. Esse jogo ele voltou atrás, essa série decidiu voltar atrás e adicionar. Mas eu não sei se eu devo contar tanto assim a série depois tipo Returns e o Tropical Freeze, porque eles foram feitos em tempos tão separados que ali as intenções já são diferentes também. Dá pra contar, mas eu não sei. É muito longe a ligação. Nem é literalmente os mesmos caras que estavam fazendo ali, né, com a mesma mentalidade da época. Ah, e se o áudio ficar tudo cagado é por causa que o Discord é... Discord? What the fuck? Não, o OBS tá uma desgraça e fica destruindo o áudio. Inclusive se minha voz ficar bizarra também, eu posso tentar arrumar na edição, mas eu acho que não vai dar porque quando ele fica tudo bizarro assim, é meio difícil consertar. E Aquatic Ambience também. Um ponto forte desse jogo que é bem melhor que Mario. Com certeza as músicas. Mario nunca foi muito forte em música. Só nos jogos 3D que o Mario começou a ficar mais interessante. Mas eu não gosto tanto das músicas do Mario, assim, dos jogos 2D. Super Mario Bros 1, por exemplo, é legal, mas não tem nada que é realmente eu fico, uau, isso é bem bom. É legalzinho. Mas esse jogo tem umas músicas que são bem boas. Essa aí é a minha favorita desse jogo. É o tipo de música que dá pra escutar mesmo quando não tá jogando o jogo, só deixar ela de fundo. Música ambiente. Bem legal. Essa aí é a música da fábrica são bem boas. Mas no geral, a música desse jogo eu acho que é bem forte.
Aquele cenário ali também, no fundo, é bem maneiro. Só pegar aquele cenário e deixar ele com essa música já dá uma atmosfera bem legal. Os caras também adicionaram essas bolhas na fase. Jogo super detalhado, bem bonito mesmo. Esse bicho é muito engraçado, fica girando. Ele dá pra perceber que é parece um GIF ali. Fica meio travado de animação. E olha lá, Beastorm. Esse aí é um boss bem ruim também, como todos os outros desse jogo. Mas esse é até que dá pra brincar um pouco. É só pegar o barril e encostar nele. Se tiver com o Diddy Kong é só encostar nele, porque o Diddy Kong carrega o barril na frente dele, enquanto o Donkey Kong carrega em cima. E aí o Diddy Kong é melhor nisso também, porque quando ele tá segurando é só ele ir lá e encostar no inimigo. O Donkey Kong ele é melhor se você for pra jogar, porque ele joga uns ângulos ali melhor. E é sempre assim, na série do Super Nintendo. No 2 também, o Diddy Kong carrega o barril na frente e a Dixie na cabeça. E aí no 3, o Kid Kong ele segura na frente e a Dixie é o que segura em cima. Sempre tem o macaco que segura na frente e o macaco que segura em cima. Agora, por que eles fizeram isso, eu não sei. Mas eu acho que é por causa que o Diddy Kong tem aquela fraqueza de não poder matar os inimigos grandes. E pelo menos se ele estiver na frente, ele não precisa parar pra jogar. É só ele segurar o barril e encostar no cara. E já mata. Essa fase bem intensa também. Essa aí já dá um pulo de dificuldade de novo no jogo. Mas ele volta um pouco atrás. Na fase de fábrica eu acho que é mais fácil até do que essa de gelo. Essa é bem monstruosa. Essa é uma das fases mais difíceis do jogo, inclusive. Pelo menos eu acho, né? Ela tá localizada totalmente errada, porque tá no começo desse mundo. Essa deveria ser a última fase desse mundo. Que ela é a mais difícil desse lugar inteiro. Até a música já diz que é encrenca. Nossa, olha essa jogada incrível. O cara é bom demais. A linha secreta tá ali, é mais fácil se eu tivesse usado aquele barril ali, aquele terceiro barril, e atirasse pra baixo, mas eu acabei acertando essa aí sem querer. Essa é uma passagem secreta que vale muito a pena saber, porque essa fase é difícil e longa. E também as letras estão na parte do atalho, que é engraçado. Até os caras que criaram essa fase quiseram deixar claro que não é pra você jogar aquela fase. Aí tem um negócio engraçado, porque tem uma passagem secreta que é naquele barril que eu tenho que pegar, mas por algum motivo eu não tava conseguindo. Eu não sei o que eu tava fazendo de errado, sendo bem sincero. Eu acho que tinha aquela animação de você pegar o macaco e jogar ele pra cima, mas eu acho que nesse jogo não tem isso. E então eu fiquei tentando à toa ali. No caso eu só tinha que ter pulado e acertado ali direitinho mesmo. Fazendo besteira. Eu não consegui pular essa fase. Mas tudo bem. Essa fase não é legal. Pelo menos eu não acho ela muito legal, mas a parte boa dela é que tem essa música que só toca nessa fase. E depois não toca mais. Que é algo esquisito. Esse jogo faz essas coisas meio esquisitas também. Tem uns tipos de fase que repete pra caramba. E tem essa fase da caverna de gelo, que
não repete. Você nunca mais vai ver essa fase, infelizmente. E tem um gráfico legal essa fase. Tem até um efeito que fica brilhando ali, que pode até ser meio chato, mas... é da hora que eles decidiram adicionar detalhe. No 2 eles aprenderam a não colocar muito detalhe que fica ali ofuscando a visão. Mas eu perdoo nesse jogo porque é bonito o gráfico. Eu gosto do gráfico pré-renderizado, então. O que eu não gosto é de ver essas mortes terríveis que eu cometo aí. Eu coloco os macacos pra sofrer na minha mão. É realmente uma tristeza. Acho que tem uma coisa meio... eu não sei se eu não gosto disso ou o quê. Talvez eu prefiro mais o que os plataformas mais modernos faz de você não resetar a música quando você morre. Ela só continua. Porque esses antigos... esse plataforma já é bem modernizado, eu sei, mas mesmo assim tem esse negócio de quicar você pra fora da fase e a música resetar e você tem que entrar na fase de novo. Eu não sei, eu acho que você voltar direto daquela fase e você sair dela se você quiser, eu acho uma coisa que melhorou um pouco nas plataformas. Apesar que o Super Mario Bros 1, você não tinha mapa, então você só morria e voltava direto da fase também. Acho que o Super Mario Bros 3 que começou com essa palhaçada aí de você morreu, então sai fora da fase e você tem que entrar na fase de novo. É um detalhe pequeno, mas é meio besta você ser quicado pra fora da fase e ir pro mapa também. Tipo, o Mario 64 faz isso e é 1000 vezes pior naquele jogo. É um jogo 3D. Pra você entrar na fase você tem que ficar pulando no quadro toda hora. Tipo, eles... tem aquela fase do relógio no Mario 64, mas dane-se, aquele jogo é meio questionável. E eu não gosto tanto de plataforma 3D também, então... talvez eu tenha que conter meu ódio contra as plataformas 3D. Tá, eu não odeio eles, mas eu não gosto tanto deles também. Tipo, um dos motivos de eu gostar, uma coisa que o Crash faz é que você morre e ele faz exatamente isso que eu falei. Tipo, você volta de dentro da fase mesmo. Você não sai da fase, você volta no checkpoint. E a música não reseta. Aquele jogo faz certo. Quer dizer, pra mim, né? Porque talvez tenha alguém aí que prefere que a música resete e você seja quicado pra fora pro mapa. Mas eu prefiro do outro jeito. Ficar sendo quicado se você... principalmente um jogo que dá bastante vida, assim, começa a ficar meio chato. Se você morresse e o jogo tivesse pouca vida e desse game over, você realmente precisasse aprender a rota, acho que talvez eu até perdoaria mais, estranhamente. Porque pelo menos já seria indicativo que o jogo quer que você jogue tudo numa tacada só sem morrer. Mas esse jogo ele quer ser o mais conveniente possível pra você não ter que perder tempo, então ter esse negócio de ficar te tacando pro mapa toda vez que você morre é algo que acho que talvez melhorasse o jogo, mesmo que só um pouco. Essa fase também, de novo, de água. Todo mundo acho que tem uma fase de água, tirando o último. O último mundo é esquisito, porque eles são um de fase de caverna. Que é uma pena que não tem fase de água naquele mundo, porque não dá mais pra escutar essa música depois.
tem nem muito o que falar dessas fases de água, porque não tem nada muito interessante acontecendo. É só que a música é boa e os gráficos da fase é legal. Esses bichos que ficam seguindo aí, mas eles nunca ficam rápido o suficiente pra me pegar. Eu tenho que dar crédito pros caras por eles terem tentado fazer fase de água ser interessante. Mas eu ainda continuo não gostando de fase de água, pelo menos de jogar a fase de água. A música é boa, assim, mas jogar a fase ela não tem nada de interessante acontecendo. Eu não sei qual foi o primeiro jogo de plataforma que começou a inventar esse negócio de ter fase de água. Eu chuto que é o Super Mario Bros 1. E é algo que, infelizmente, todo jogo quer copiar. Esse jogo é o único que tira vantagem por ter música boa, música de água. Agora o Sonic pegou a pior parte, né? Que a música nem é tão divertida assim. E aquela fase é horrível. Provavelmente eu deveria guardar pra falar do Sonic quando eu jogar aquele jogo. Porque eventualmente acho que eu vou ter que jogar ele se for pra mim fazer long play comentada de vários jogos. E Sonic 1 é um jogo intenso. Tem gente que gosta muito daquele jogo. Eu acho aquele jogo uma peste. Porque com Country 1 é muito mais divertido de jogar. Sinto muito donos de Mega Drive, mas essa é a verdade. Não que esse seja o melhor jogo de... É só Sonic 1 mesmo. O resto dos outros Sonic já é diferente. Esse pássaro aí, Squawks, o nome Squawks, sei lá como é que pronuncia o nome desse bicho. Mas ele dá medo nesse jogo, porque o olho dele é branco, se olhar bem. E a resolução é tão baixa que o olho do bicho fica branco. Parece que tem um bicho possuído seguindo a fase inteira, mesmo a intenção dele é te ajudar. Dá um medo esse pássaro fantasma zumbi aí desgraçado com lanterna. Felizmente eu consegui me livrar dele rápido, porque passei daquela fase de primeira. E já tô numa fase melhor aí. Aquele pássaro possuído só aparece em uma fase também, então é bom. Uma gimmick aí que foi reutilizada, mas que eu nunca gostei daquela gimmick de fase escura. Sério, o cara que criou a gimmick de fase escura, sinto muito. É terrível. Não sei porque não existe. É só gimmick mesmo. Todo jogo que faz isso é tristeza quando chega. Eu prefiro que a fase tenha algum tipo de obstáculo que você precisa ter um tempo específico para fugir dele. Acho que também os jogos de plataforma, eles têm muito aquela vontade de ser grande, que é o que na época os jogos estavam começando a aumentar de tamanho. Tipo, esse jogo pode parecer curto nos olhos de um jogador moderno, mas ele é meio grande, pra falar a verdade. Pra um jogo de plataforma, ele é meio grande. Dá pra ver que eles estavam tentando enfiar um monte de ideia diferente, um monte de gimmick maluca só pra tentar deixar o jogo maior. E funcionou de certa forma, né? Porque o jogo nunca fica muito mais difícil do que, sei lá, esse mundo que eu acabei de passar agora. Depois disso, a dificuldade meio que se mantém na mesma linha. A única diferença é as gimmicks, que ficam mais chatas. Vai ter mais uma fase que fica piscando
Aí nessas partes de fábrica aí é bem chata aquela fase. Mas pelo menos você pode continuar se movendo de boa. Não tem problema. Mas é chato o suficiente que eu acho que eles nunca nem repetiram esse tipo de fase durante a série. E essa música boa também. E essa fase faz esse jogo parecer total um jogo de PC dos anos 90. Aqui, ó, olha como que é bizarro ter uns orangotangos e uns crocodilos dentro de uma fábrica. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tá aí. Nem pra ter, tipo, bicho mecânico. Mecanizado, né? Nossa, bicho mecânico tem. A única coisa que. O único meio que inimigo dessa fase que lembra uma fábrica mesmo é esses barril de óleo. Ou o pneu, que não é um inimigo, mas é só parte do cenário aí. E é um pneu voador, inclusive. Eu não sei nem como é que o desgraça do King K. Rool conseguiu fazer uma fábrica com pneu voador. Ele tem uma das fábricas mais absurdas de todas, mas o que você espera de um crocodilo que rouba banana? Né? Bicho, claro que ele vai ter um pneu voador na fábrica dele. E essa plataforma também. Isso aí não é original desse jogo. Super Mario World já tinha feito algo assim também. E acho que de forma melhor até. Que essa aí é chata. Essa fase infelizmente é uma das piorzinhas desse jogo. Que ela é o equivalente a uma fase auto-scroll. E fase auto-scroll em plataforma não costuma ser muito bom. Infelizmente. Plataforma não. E auto-scroll não foi uma combinação que dá muito certo. Tem muita gente que acha que auto-scroll é ruim por causa dos jogos de plataforma, que não, é só os plataformas que não tem a capacidade de fazer o auto-scroll parecer bom mesmo. Tipo jogos de plataforma. Qualquer outro jogo que usa auto-scroll acho que é melhor que os jogos de plataforma. Acho que tem alguns jogos de plataforma que usam auto-scroll bem, mas esses são mais a exceção mesmo. Essa fase de plataforma, a única coisa que dá medo é esses inimigos grandes mesmo. Por isso que eu Donkey Kong é útil nessa fase. Essa música de caverna também é boa, apesar de eu não ter falado antes. Falando agora. E aquele inimigo gordão não se jogou por algum motivo. Vai ver, ele é inteligente e ele percebeu que se ele se jogasse nessa plataforma ele ia cair. Ou ele só é inimigo bugado mesmo, sei lá. Eu não tenho a mínima ideia porque que ele não se jogou naquela hora ali. Não sei o que causa aquilo. Acho que talvez os caras só tenham colocado o bicho num lugar meio esquisito que não ativa a animaçãozinha dele. Aí eu morri de burrice. Preciso ter ficado mais pro canto. E tá aí. Fase. Provavelmente uma das fases mais demoradas. Só porque é uma fase auto-scroll. Até essa fase de caverna genérica. Só que o estranho dessa fase é que eu acho que no port de Game Boy Color, essa fase tá colocada no último mundo, ao invés de ser colocada nesse mundo aí. Aquele port é meio sinistro, meio macabro. Porque imagina um jogo com um gráfico ruim pra caramba, então, né? Nada a ver, é pior. Nem a sua imaginação conseguiria imaginar aquele jogo, a não ser que você já tenha visto aquele jogo. Que é um negócio medonho. Eu não tenho certeza se é essa fase mesmo, que é a fase que... Pelo que eu lembro, era essa fase aí que era a que foi trocada de lugar. Por que eles trocaram de lugar no port de Game Boy Color, eu não sei. Alguém vai ter que passar esses detalhes aí. Que realmente não tem ideia.
Não que eu faça alguma diferença também, né? Só uma curiosidade aleatória, porque... Quem que vai querer jogar aquela versão? Não eu. Só brincadeira aí com as cordas. Aí começou a ter esses barril que spawnam inimigo também. Tô fazendo burrice também. Eu só ter ido atrás logo pra matar. Eu gosto dessa música de caverna também, apesar de ela ser ali mais ambiente. Você viu a sacanagem disso aí, né? Eu fui girar naquele inimigo pra matar ele. E aí tinha um barril de metal na frente. Aí o Diddy Kong ele entrou na animação de pegar o barril. Mas ele não tinha segurado o barril ainda no momento que ele encostou no inimigo. Então, tipo, foi bem na abertura ali que o bicho conseguiu encostar em mim e me matar. Pura sacanagem. Essas plataformas dá medo porque às vezes elas passam e depois não aparecem mais. Tipo, essa parte aí é uma das piores. Porque aí tem que pegar a plataforma quase ali. Ela tá começando a aparecer. Eu tenho que já pular nela. Aí, também. Ok, a plataforma vai vir. Nem apareceu ainda. Só tem que saber que ela tava lá já. E agora a última fase de água. E a pior desse jogo também. Que a tela é muito encostada na sua fuça para essa fase funcionar bem. Tem uns peixes que são muito rápidos. Então desviar deles fica um pouquinho difícil. Esses peixes pequenos acabam sendo o maior problema dessa fase. Essas rodinhas movidas a algum tipo de energia sinistra aí, elas dá pra prever um pouco de onde que elas vão vir. Só faz o mesmo movimento toda hora também. Tem algumas que vêm rápido pra caramba, mas elas costumam parar antes de acertar. Olha isso aí, eu sofri o dano de besta. Você tem uma fase que essa música não combina muito, é essa aí, porque essa fase tem um visual muito sinistro pra ter uma música tão calma assim. Apesar que talvez dê pra combinar um pouquinho por causa, sei lá, talvez se você ver essa música de uma forma mais sinistra. Mas eu acho que ela é mais calma do que sinistra. Sinistro mesmo seria a música do 3. Eu vou com todo cuidado aí, porque eu não quero ser acertado por essa desgraça. Respeito os speedrunners que jogam essa fase aí na Velocidade da Luz. Essa fase é cheio de bicho traiçoeiro. Jogar afobado eu sempre morro. Pelo menos tem bastante barril. Cada macaco só pode levar um hit, mas nunca acaba sendo um problema isso. Olha, esse foi burrice aí, ó. Foi a vez que eu joguei afobado e você esperava o bagulho. Aí tem um ponto cego que é em cima, encostar no teto. E os peixes tudo passa e não acerta. Dá um pouquinho de medo, mas os bichos não vão vir ali pelo teto. Final da fase aí. Agora a segunda fase de carrinho do jogo. E a última também. Por algum motivo, sem nenhum tipo de aviso, ao invés dos caras pularem junto com o carrinho, dessa vez eles saem do carrinho pra pular.
Isso é esquisito pra caramba. Não sei quem que foi o cara que teve a ideia de fazer um negócio desses. Tanto faz o carrinho agora. Agora os caras pulam pra fora do carrinho. É mais interessante, mas ao mesmo tempo é meio esquisito. Por que do nada eles decidem que não querem mais ficar dentro do carrinho e fica pulando pra fora toda hora? No Returns eles meio que arrumaram um pouco isso, porque o carrinho em que ele fica em cima e o carrinho que ele fica só dentro do carrinho é diferente. Acho que essas são uma fase auto-scroll melhor. Ela só é auto-scroll durante alguns momentos. E tem um pouquinho mais de um desafio interessante ali. Não muito, mas é um pouquinho mais interessante. Acho que eles foram só melhorar esse tipo de fase mesmo nos jogos mais novos. Mas aí já também falou demais. Apesar que no 2 também é um pouco mais interessante. Tem a fase de corrida. E sei lá, outras que você precisa pegar certas coisas. Tem um monte de fase de carrinho no segundo jogo. E essa fase é a pior fase desse mundo inteiro. Não porque ela é super difícil, mas porque é chato pra caramba esse negócio piscando. Aí, caí aí, que um besta. Acho que o máximo de vida que dá pra ter nesse jogo é 99. Olha o quanto de vida que eu tenho, tipo, 11 vidas. Imagina ter 99 vidas. Eu acho que o limite de vida nesses jogos devia ser só 9. Porque mais do que isso é. Você tá quase dando o jogo de graça pros caras jogar. É muita vida. Se for colocar mais de 9 vidas no jogo, acho que é mais fácil deixar o personagem com vida infinita, porque você vai perdoar tantos erros assim. Ok, qual. Nessa altura, pra que você vai querer aprender o jogo se você pode só ir testando e as suas vidas nunca acabam, né? Pior que isso aí é algo que nem é tão problema nesse jogo. Esse jogo dá bastante vida, mas você chega nos plataformas depois dele, o Crash, que dá muita vida mesmo. Dá pra realmente chegar em 99 vidas com facilidade naquele jogo. Ele é bem absurdo. Ele tem um. Aquele jogo tem um jeito de fazer as vidas importar. Você não pode morrer para acessar passagens secretas. Então, isso aí é interessante daquele jogo. Esse boss ele se mata, ele só ataca inimigo pra matar e tanto faz. O problema dele é o tatu. Eu nem lembro, mas acho que eu morro com esse tatu. Eu sou burro. É, eu morri ali, mas só foi o Donkey Kong que faleceu. Eu nem sei por que o cara quer recuperar todo esse tipo de banana. Ele nem vai ter tempo de comer tudo isso aí. Banana não dura tanto tempo assim. Vai ser até pior, porque o Donkey Kong no final ele vai ter um monte de banana podre pra lidar. O cheiro disso deve ser horroroso. Ou ele realmente consegue comer tudo aquilo. Mas é, o bicho tem que ser monstro mesmo, se ele passa o dia inteiro comendo banana. Essa fase é um pouco mais interessante, uma versão mais interessante
outra auto-scroll. Inclusive aquela outra não deveria nem existir, devia só ter essa daí, ao invés de ter aquela outra inútil que você fica em cima da plataforma. Que essa, pelo menos, você fica pegando combustível pra manter a plataforma ativa. Então tem algo interessante acontecendo. Sempre tá no desespero pra pegar mais combustível. Aquela outra que só ficava em cima da plataforma é totalmente inútil. Aquela é a fase mais descartável desse jogo. Só tá lá pra encher linguiça mesmo. Essa acho que é uma das partes mais perigosas por causa desse pneu aí. Se empurrar muito ele simplesmente vai embora e fica sem combustível. O Donkey Kong aí tá colocando combustível nisso aí. Ó a armadilha. Se você atirar naquele barril ali, só sem pensar, já era. O negócio te taca no buraco. O Kong tá achando que ele é aquela nave do Scramble lá. Que ele cata o negócio e já enche direto. Apesar que o do Scramble é pior, porque ele joga um míssil no barril de combustível e enche o combustível da nave. Pelo menos aí pode ser que o Donkey Kong pegue, o Diddy Kong pegue isso aí na velocidade da luz e coloca já pra encher. Eu não sei porque eu tô teorizando como que o macaco vai colocar combustível numa plataforma. Num jogo desses, né? É o tipo de coisa que eu falo quando eu realmente não tenho muita coisa pra pensar. Olha a burrice, perdeu o rinoceronte ali agora. Não que o rinoceronte fosse já de monte nessa fase. Essa fase é bem de boa. Mas por algum motivo eu fico apanhando por essa fase. Acho que é uma das fases de caverna mais interessante. Que pelo menos ela é um pouquinho mais difícil que as outras. E dá pra passar correndo também. Flui bem. Eu nunca entendi o que é essa roda de espinho. Tipo, é só uma roda, só que com espinho mesmo, sei lá. É meio esquisito isso aí. Tipo uma roda de um caminhão, um trator. Eu entrei naquele bônus de propósito só pra que ele me transfere ali pra parte de cima da fase. Mesmo se eu morrer naquele bônus, eu saio do outro lado pra conseguir pegar o barril do Donkey Kong. Aí tá uma fase do mal. Essa fase tem esses bichos que ficam spawnando. E é meio chatinho. Que eles spawnam na minha cara. E, aliás, esse background desse tipo de fase é. E acho que dessa. Não. É desse estilo de fase de mineração aí. As minas. Tá cheio de madeira. As paredes. É o meu favorito desse jogo. É bem maneiro o background dessa fase mesmo. E ainda com esse cenário meio sinistro. Uma música meio sinistra também. Realmente é bem legal. E é algo que os outros jogos, mesmo os outros jogos do Super Nintendo, do Donkey Kong, ele não tem nada assim sinistro igual essa fase, esse tipo de fase. Que é uma pena.
A fase de mineração do segundo jogo é bem mais... Bem mais alegre, né? Sei lá, é menos sinistro. Pô, a música é bem boa ali, mas... Essa do primeiro eu gosto bastante por ter esses negócios sinistros. Inclusive, se você olhar bem um canal que eu tenho chamado Fóssil X, o banner daquele canal é o background é esse background dessa fase. Que é bem maneiro. Aliás, é da hora que eu agora que eu tô reparando melhor nisso, que esse daí é diferente da fase anterior, né? Esse é até mais sinistro o background desse daí. Que na outra ele tinha aquelas iluminações e tudo mais. Esse as lâmpadas estão tipo, penduradas pra iluminar. E ali atrás não tem aquele monte de madeira. Dá pra ver que é caverna ainda ali. Muito maneiro. Esses bichos é muito chato. Esses crocodilozinhos aí são um dos piores bichos do jogo inteiro, porque quando eu pulo, eles pulam junto comigo. E eles pulam meio alto. Tem que tomar cuidado. Se, tipo, eu pular e tentar passar por eles enquanto eles estiverem meio que no ápice do pulo deles, eu posso ser acertado. Então eu tenho que pular quando eles já estiverem caindo. Porque eles demoram mais pra... Quer dizer, eles demoram não, eles são mais rápidos pra cair, né? O macaco demora mais pra cair, porque o macaco tem um pulo um pouco mais longo. Enquanto esse crocodilozinho só faz um pulinho ali. Ele vai bem alto, mas cai bem rápido. É o perigo das vespas. Aí dá um medo, porque não dá nem pra enxergar onde tá o buraco. Onde tá a fase escura. Pelo menos das fases de... dessas fases que usa essa mecânica de ficar escuro. Essa é a que tem o melhor visual. E aí tá a última fase do jogo, sem ser um boss. Que é super esquisito, porque qual que é o ápice do jogo literalmente, é só uma fase de caverna. Mais uma fase de caverna pra ser o ápice do jogo. Esse jogo inteiro é sinistro. Realmente jogo de plataforma que quer ter uma... que o ápice dele seja... dá pra você perceber que é o último mundo. Tipo no Donkey Kong Country 2. E no 3 também, O 3 tem um castelo ali. O 2 principalmente. Aí você nem sabe que você tá no final do jogo. Até o jogo acabar, porque... parece que você tá jogando só uma fase normal. Bem esquisito, mas legal também. Sem problema. Acho que eu aprecio esse jogo por não ter feito a fase final, uma fase de lava. E fase de lava... plataforma e fase de lava no final dele é um negócio genérico que só peste. As plataformas adoram a fase de fogo no final. No Mario até que faz sentido, porque tem a desgraça do Bowser, que cospe fogo e tudo mais. Só que nos outros jogos de plataforma, pra que desgraça que a fase de fogo vai ser a fase final? Mesmo no Mario é meio chato a fase de lava ser a fase final. Meio genérico demais. Fase de lava em si é legal visualmente, mas...
O último mundo? Não. Apesar que isso aí é até pior, né? Se você for realmente pensar isso. Esse jogo. Nossa senhora. Essa foi a morte mais bizonha que eu já fiz. Uma fase de caverna é mais genérico ainda. Que jogo de plataforma antigo não tinha fase de lava ainda. Então, jogos que a última fase era só mais uma fase normal. Super Mario Bros 1 é uma fase de lava, né? Super Mario Bros 1 é uma fase de lava. Eu ia falar ele, mas eu lembrei que a fase do castelo é uma fase de lava. Então, esquece. E o Super Mario Bros 2, o americano, também é um castelo. Super Mario sempre foi a desgraça do castelo e os fogo. Tinha alguma plataforma antiga que eu lembrava que a última fase realmente não parecia uma última fase. E não era esse jogo. Eu ia dar de exemplo como um outro jogo que era assim também. Mas agora me deu branco. Talvez no final de contas eu estivesse viajando e esse é o único jogo esquisito o suficiente pra ter uma última fase que não parece nada com uma última fase. Mas tenho certeza que tem algum outro jogo que é esquisito assim também. Tinha muito jogo estranho nessa época. Bom, não só nessa época, mas... enfim, nessa época tinha um jogo esquisito nesse nível de bizarrice do Donkey Country. Não muito bizarro, mas bizarro o suficiente pra se reparar que é esquisito. Morreu. Pelo menos ele morre, né? Também em Boy Advance ele não morria não. E aí tá o boss final. A música dele nem parece de boss fight. Pelo menos no começo. Eu lembro que quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu nem sabia que esse cara era o final boss. Eu literalmente achava que ele era só mais um boss. Esse jogo é tão ruim em demonstrar que você tá no final dele, que eu literalmente achava que tava ok, é só mais algum boss aleatório aí. E aí o jogo acabou. Então jogo bom, hein? Acho que eu vou morrer nele inclusive ainda. Vou fazer umas besteiras aí meio de alto nível. Talvez não, mas eu acho que eu tinha morrido nele, então. Ele é bem fácil esse boss. Eu faço essa besteira aí que eu deixo o bagulho atingir o pé do cara ali. Acho que eu ia acabar perdendo aí nesse. Faço besteira. Eu fiz besteira, eu lembro que eu tinha morrido aí. Porque esse boss é muito fácil, mas eu cometi a besteira ali. De morrer pra cá. É muito besta aquilo ali, né? Porque eu fui tentar correr e tava tentando acertar o timing de uma forma tão específica. Só que é muito fácil, só eu pular ali na diagonal, eu saio daquele monte de bola caindo. Olha que padrão besta dele, o cara só corre ali. Depois ele pula pro outro lado. Ele só fica repetindo, tipo 3 boss fight em um. É só isso que ele é. 3 boss fight é ruim ainda. Se não fosse pela música e pelo cenário maneiro, isso aí seria um lixo de enfrentar, seria doloroso. Eu diria até que talvez fosse um dos piores final boss de todos, mas eu vou guardar isso pro Bowser do Super Mario Bros 1 mesmo. Guardar não, né? Eu já joguei Mario Bros 1. Mas se for pra guardar um xingamento, xingue o Bowser do Mario Bros 1. Apesar que
Ele é tão ruim que eu nem sei se conta como boss fight. O Bowser do Mario Bros 1 é inútil. Tá aí, terminado. Mentira, né? Todo mundo sabe que não é o final isso aí. Tem uns créditos falsos aí que é com K. Que os créditos ele dá crédito pra gangue dele, ao invés de dar crédito real. Ele acorda agora. De novo. Só pra enganar. Já que o boss fight é ruim, os caras decidiram fazer uma gracinha aí só pra amenizar o nível de lixo que é esse negócio. Mas eles precisavam ter feito isso, né? Mas tudo bem. Engraçado de qualquer jeito. A música já salva já. Olha isso aí, que porcaria, meu. Acabou uma porcaria dessas aí. Boss mais inútil de todos. E tá aí o Frank Kong sendo chato como sempre. Mas com um sprite legalzinho dele. Eu não sei porque eu não pulei isso, mas tá bom, né? Mas ele recuperou todas as bananas. E ele ficou feliz. Que agora ele pode comer banana pra caramba. Que é o que ele faz. Aquela coisa, né? O que você espera de história em um jogo de plataforma? Se esse jogo não tivesse história, ele não mudaria nada. Mas tá aí, Donkey Kong Country 1. Bom jogo, dá pra divertir bastante. Eu acho que eu não considero ele um jogo insanamente bom, mas eu considero ele bom. Ele é um tipo de jogo que diverte. Mas não é algo que eu acho que daria pra ficar fazendo vários e vários replays dele. Acho que não tem muita coisa. Ele é meio simples demais. Mas o importante é que diverte. Nessa época eu acho que talvez pra quem tivesse o Super Nintendo, talvez valesse mais a pena ter algum tipo de RPG ainda, porque RPG dura mais tempo. E tipo, jogos de plataforma não tem um valor replay tão forte assim. Mas é aquela coisa, se a pessoa não gosta de RPG, aí plataforma era bom também. Mas isso é só no Super Nintendo, né? Porque em 94 foi onde começou o PlayStation 1. E aí a coisa começou a ficar louca. Esse jogo foi feito só 4 anos depois que o Super Nintendo chegou. Então nem foi tanto tempo assim, mas naquela época era rápido pra caramba. O console vinha um atrás do outro, insano. Se eu tivesse visto naquela época um monte de console saindo, ia ter ficado pobre bem rápido. Está aí. Eu acho engraçado que eles dão crédito pros malucos personagens do jogo aí. Os gráficos desse jogo foi criado pra ser impressionante, mas e até que mas tipo, se considerar que o PlayStation já tava saindo naquela época, acho que ele
perdeu o apelo até que mais rápido do que eu pensava. Espero que não, espero que eu esteja errado nisso, né? Espero que esse jogo tenha durado mais tempo como um jogo impressionante, porque ele é bem maneiro, esse tipo de gráfico. O PlayStation 1 também usava gráfico pré-renderizado, então não tá tão longe assim. Enfim, tá aí. Mas só as long play vai ser mais ou menos isso mesmo. Esse estilo vai ser só eu falando um monte de coisa aleatória do jogo. E falando minha experiência com o jogo em si, o que eu acho sobre o jogo. Não vai ser detonado nem de perto. Então, eu espero que não tenha deixado muitas pessoas revoltadas por alguém acha que isso é algum tipo de vídeo super explicativo e ok, é só um cara falando muitas besteiras e que nem tá falando tanta coisa relevante pra gameplay. Sinto muito, mas é assim mesmo que vai rolar essas long play nesse canal. Então, valeu aí todo mundo que assistiu. Falou, fui.